Oi, gente! Vamos para mais um conto hoje. O conto é O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. Os personagens desse conto são o Castelo, Dr. Manuel Feliciano Soares, que é o barão de Jacuecanga, Dona Maria da Glória, que é filha do barão, marido da Dona Maria, que era desembargador, não tem o nome aqui, e o Visconde de Caruru. O conto inicia numa confeitaria, onde está Castro e Castelo. Eles estão tomando cerveja e conversando sobre as coisas da vida, sobre suas profissões. E então Castelo fala ao Castro que um dia foi professor de javanês. E ele questiona, como assim, professor de javanês? Que história é essa? Castelo conta para o Castro que estava há pouco tempo no Rio de Janeiro, ele tinha chegado até o Rio de Janeiro e estava numa miséria de dar dó. Então ele vivia de pensão em pensão, fugindo dos aluguéis dessa pensão porque não tinha de onde tirar dinheiro, estava assim, uma miséria terrível. E aí ele viu no jornal um anúncio que falava: precisa de professor de javanês para cartas, etc. Aí ele ficou interessado, ele olhou aquele anúncio e pensou assim: bom, eu não vou ter muitos concorrentes nessa área de língua javanesa. Ele foi até a Biblioteca Nacional e pensou: mas aonde que eu vou procurar sobre javanês, sobre essa língua? Procurou a grande enciclopédia, foi lá na letra J e achou sobre informações sobre Java. Vou dar uma coladinha aqui nas informações que eu anotei. Então ele pesquisou sobre Java nessa grande enciclopédia que dizia que era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo maleo-polinésico. Possui uma literatura digna de nota escritas em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. O que ele fez então? Ele copiou esse alfabeto, copiou como que seria a pronúncia desse alfabeto, saiu de lá retomando aquilo na cabeça, pela rua retomando, já mentalizando o que seria professor, como ele se vestiria, como ele andaria, e foi mentalizando tudo aquilo que ele adquiriu de aprendizado lá na biblioteca com essa pesquisa que ele fez. Ele entrou escondidinho na pensão porque ele vivia fugindo dos donos de pensão ali por conta dos aluguéis atrasados, né? Então ele entrou escondidinho, pé por pé, foi lá, tal, para dormir e continuou mentalizando aquele alfabeto na cabeça, Quando amanheceu o dia, ele tinha tudo na ponta da língua, tinha aprendido tudinho, estava super confiante. De manhã ele ia sair também bem cedinho para não dar de cara com o cobrador ali da pensão, mas ele deu de cara com o dono da pensão que, escuta, quando que o senhor vai pagar, tá devendo, e aí, como é que vamos ficar? Aí ele fala: não, o senhor não se preocupe, vou pagar certinho, eu vou ser nomeado professor de javanês em breve, e aí eu vou pagar certinho tudo que eu tô devendo e tal. Eles entram num papo ali, o dono da pensão é português, e aí o dono da pensão fala de uma outra língua lá, enfim. Ele sai pela tangente daquela situação ali de devedor. Castelo então responde a esse anúncio, né, se candidatando a essa vaga de professor de javanês. E ele vai até a biblioteca para continuar os seus estudos. Só que o dia não se torna tão produtivo como a primeira vez. Ele já acha mais difícil a linguagem, ele começa a olhar mais a biografia do lugar, literatura, enfim, e o alfabeto ele dá uma pedalada, assim, mais ele acha mais complicado. Então não é muito produtivo aquele dia para ele. Aí, 2 dias depois que ele respondeu o anúncio, ele recebeu uma resposta a esse anúncio. A resposta do anúncio vem do barão, o senhor Dr. Manuel Feliciano Soares Albernaz, que era barão de Jacuecanga. Aí ele responde, então, para que o Castelo venha, né, encontrá-lo e que eles conversem, né, acertem tudo e tudo mais. Castelo continua estudando malaio, aí ele prioriza saber alguns nomes de autores, aprender como vai você em javanês, como se responde, como vai você em javanês, algumas coisas chaves ali para ele conseguir dar esse pontapé inicial aí como professor de javanês. Ele vai à casa do barão a pé, porque ele está sem dinheiro para condução, sem dinheiro nenhum. Então ele vai a pé, aí fala ali no conto que ele sua um monte, aí ele tem o aconchego das árvores, das mangueiras que com a sua sombra o refrescam e tudo mais. A casa do barão é grande, deserta e mal cuidada.
Aí chegando lá, ele se depara com o Barão, eles conversam. O Barão pergunta para Castelo se ele sendo do Rio de Janeiro, como que ele sabia javanês, enfim, queria saber de toda aquela história. Aí ele fala que ele é da Bahia, de Canavieiras, que ele estudou em São Salvador. Sobre o javanês, ele mentiu que o pai dele era javanês, que tinha vindo que era tripulante de um navio mercante que viera ter a Bahia. Que daí o pai dele se estabeleceu lá e criou laços, e com o pai ele aprendeu o javanês. Ele veio com essa lorota, o Barão engoliu essa lorota e assim ficou. Eu vou olhando um pouquinho aqui na minha cola, porque eu anotei muita informação que eu posso esquecer, né? Então, o Barão acreditou nessa historinha aí do Castelo, de ser filho de javanês. E aí o Barão fala por que ele queria contratar um professor de javanês, que é uma história aí de família, né? Então, o Barão, aí essa parte aqui que eu anotei, ele era neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Esse avô desse barão, ele ganhou um livro em javanês de um hindu ou siamês, que lhe dera em Londres em agradecimento a algum serviço que o avô dele fez. E aí esse avô acreditava que esse livro trazia boa sorte e passou para o pai desse barão. Não chegou a ler tudo mais, mas acreditava que trazia felicidade, boa sorte, e falou para esse filho: olha, vá ler esse livro é para trazer grandes coisas, boa sorte para nós e tudo mais. O filho, pai do barão, também não deu muita bola. O pai do barão manteve o livro como um talismã, assim, sabe? Um objeto de sorte, mas não foi atrás, não buscou entender também o javanês, enfim, ficou com o objeto. E esse objeto então, foi passado como herança a esse barão. E o barão também, no começo, não deu muita bola, aí ele está na velhice, né? Nesse momento que ele conversa com o Castelo, e ele fala que a vida dele não está boa, está passando por desgraças, e aí ele repensou sobre o livro e resolveu ir atrás do javanês para esse livro trazer boa sorte à vida dele também. Ele fala que ele não tem os filhos, né, que ele perdeu os filhos, que ele perdeu sobrinhos, perdeu todos os filhos, perdeu os sobrinhos, ele só tinha uma filha que era casada e o neto dele também era doentinho. Apresenta então ao Castelo o livro, né? Então o Castelo começa a folhear, vê que não tem uma capa ali com data de impressão, não tem como saber a data que foi impressa aquela obra. E aí o prefácio do livro está em inglês, por sorte de Castelo. Aí ele consegue compreender que aquele livro se trata de uma história de um príncipe, Príncipe Kulanga. Histórias do Príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. Aí ele repassa essa informação pro barão, e isso dá um pouco de crédito a ele, né? Nossa, ele realmente sabe javanês, tá aí falando sobre o que é a história do livro e tal, todo aquele migué. O Dr. Manuel, então, se entendeu bem com o professor de javanês, combinaram os horários, os ordenados, tudo certinho, começaram as aulas lá do começo mesmo com o alfabeto. Então, o Castelo falou para ele que em menos de um ano ele conseguiria ler toda a obra, né? E aí ele começou a ensinar o alfabeto pro Dr. Manuel. Ele tinha muita dificuldade, não aprendeu tão fácil como o Castelo, então aquilo que ele aprendia, ele desaprendia. Foi assim um mês para ele conseguir metade do alfabeto repassar o barão, e ele desaprendeu tudo que aprendia. Era tudo assim que funcionava as aulas. A filha e o genro do barão ficaram sabendo das aulas de javanês e acharam muito que bem, que seria uma distração para o barão, e acharam bem tranquilo. O genro, que era desembargador, ficou super admirado do castelo e falava: nossa, mas o senhor sabe javanês, meu Deus, se eu soubesse uma língua dessa. Se desdobra em elogios ao professor de javanês. Depois de 2 meses, o barão desistiu de aprender javanês, viu que a dificuldade era muito grande, falou: não aguento mais. É o seguinte, você vai me falando a história aos pouquinhos, você sabe? Então você vai traduzindo, vai me contando um pouco aí, cada dia, a história, cada 2 dias, enfim, você vai me contando os fatos. E o Castelo não tinha desenvolvido mais ainda o javanês, não tinha passado daquele alfabeto mal que ele aprendeu ali mais ou menos, né? Então o que ele fez? Ele começou a inventar história. Ele inventava histórias, ia contando pro barão. O Dr. Manuel ficou muito contente com ele, convidou ele para morar na casa, dava presentes, aumentou o ordenado, enfim, tinha ele ali como um filho praticamente, né?
O seu Manuel recebeu uma herança de um parente lá de Portugal. E ele atribuiu toda essa boa sorte ao livro. Aí o Castelo dava corda. Não, é isso mesmo. Nossa, o livro é da sorte. O super professor de javanês tinha medo de ser desmascarado qualquer dia por alguém. E um dia o barão mandou ele visitar um Visconde de Caruru. Queria ir que o professor crescesse aí profissionalmente. Ia pleitear uma vaga de diplomata. Chegando lá, o Visconde falou que ele não tinha porte para diplomata. Aí eu vou dar uma coladinha aqui no que eu anotei. Ele falou que bom ele seria ser colocado no consulado da Ásia ou da Oceania. Naquele momento não tinha vaga, mas logo que houvesse, o Visconde o colocaria lá. O Visconde então o colocou no seu ministério e ficou encarregado de representar o Brasil em um congresso de linguística. E o Visconde ficou super admirado, encantado por ele saber javanês e repercutiu um certo ciúme de algumas pessoas ali. O barão morre. Esse livro então é repassado ao genro, que tem aí a incumbência de passar a seu filho como herança o livro, que vai continuar aí rodando na família, com toda aquela história de sorte e tudo mais. Castelo fez de tudo para tentar o javanês. Ele comprou livros, comprou revistas, se empenhou, tal, não conseguiu. A fama dele crescia. Um dia, a convite da redação, ele escreveu no Jornal do Comércio um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Ele só se teve aquilo lá. Aí assim, essa parte da literatura. Castro, então, que tá ali tomando as biritas com ele, escutando toda essa conversa, fala assim, escuta, mas como que você fez tudo isso, escrevia nessas colunas, se você ainda não tinha aprendido javanês, você não sabia nada? Aí o Castelo responde que, com a ajuda de dicionários e com poucas informações geográficas, ele ia enrolando, ele ia criando umas firulas ali e escrevendo, sempre rodeando nas mesmas informações ali geográficas e do dicionário. Castro perguntou se ele nunca passou nenhum apuro com toda aquela mentira dele. Aí ele disse que um dia a polícia havia prendido um marujo que falava uma língua estranha, tinha chamado já vários intérpretes, ninguém conseguia compreender o marujo. E aí, por último, tinha sido, então, chamado Castelo. E ele ficou apavorado, se enrolou o máximo que pôde para demorar, para não ir, enfim. Vendo que não tinha mais saída, ele foi para chegar até esse marujo, fazer essa tradução ali da língua. E, por sorte, esse marujo tinha já sido liberto ali dos policiais quando ele chegou lá, porque ele conseguiu falar com um holandês e depois, na verdade, esse marujo era, assim, um javanês. Ele ia ter, se lascado. O holandês que conseguiu desvendar ali o que acontecia com aquele marujo, porque o marujo sabia meia dúzia de palavras em holandês, mas na verdade o marujo era javanês também. E aí Castelo ia ter passado as dele, se tivesse chegado a tempo de ver esse marujo. Essa outra parte também eu vou dar uma coladinha aqui nas minhas anotações. Chegou enfim a época do congresso e lá foi o professor para a Europa. Escreveram-no na sessão Tupi-Guarani e ele abalou para Paris. E aí até assim, no conto fala que o presidente fala, olha, me desculpe, coloquei você no Tupi-Guarani ali e tudo mais. Antes ele publicou no Mensageiro de Bali o seu retrato, notas bibliográficas e bibliográficas. Acabado o congresso, fez publicar os extratos do artigo do Mensageiro de Bali em Berlim, Turim e Paris, onde seus leitores lhe ofereceram um banquete presidido pelo senador Gorot, o Goró, não sei como fala. Toda essa brincadeira e o banquete custou quase toda a herança, porque ele tinha, quando o barão morreu, ele herdou uma boa quantia de dinheiro do barão. Ele passou a ser uma glória nacional e ao saltar no cais Pharos, foi ovacionado por todas as classes sociais e foi convidado para almoçar com o presidente da República. No fim do conto fala-se assim: dentro de 6 meses ele foi despachado cônsul em Havana, onde esteve 6 anos e para onde ele vai voltar a fim de aperfeiçoar os estudos das línguas da Malaia, Melanésia e Polinésia. É fantástico, observa Castro, agarrando o copo de cerveja. Aí ele ainda termina o conto dizendo assim: olha, se não fosse estar contente, sabe o que eu queria ser? O quê? Um bacteriologista. E assim eles terminam o conto. Então ele dá todo esse migué, né, da miséria que ele estava passando no Rio de Janeiro,
com toda essa mentira aí que ele inventou, ele passa a ser cônsul, né? E tá numa vida tranquila e termina falando pro amigo, né? Que se ele não estivesse contente, ele ia tentar ir ser um bacteriologista, ó. Só na conversa também. Esse é o conto de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!